Segundou, começando mais uma semana com o fechamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e de mais uma rodada do Campeonato Italiano. As melhores dicas para esses duelos a partir de agora, aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Sim. Segundou, né? Segundou, segunda-feira. É muito feliz, né? Mas tem Brasileirão. Mas tem Brasileirão, né? Tem Série A Brasileirão, tem Campeonato Italiano. Como é segunda-feira, Matheus Montenegro? Tudo bem com você? Vamos com essa leve, né? Só 2 joguinhos ali. Pra eu ficar leve é difícil. Né? Isso é um fato. Mas nas apostas, vamos começar ali. Sim? Porque a semana tem muita coisa, né? Então, pra dar aquela... E também não vamos forçar a barra, né? Só pra gente... Aperitivo pra semana que tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Premier League, enfim. Então vamos com 2 joguinhos nessa segunda, começar ali de uma forma mais cautelosa. Vamos começar com Ceará e Bragantino. Claro que não. Claro que não, vou começar com Lazio e Torino. Não leu o roteiro. Segunda-feira, 4h45, não, 3h45. 3h45. 29ª rodada lá no Olímpico de Roma. Lazio que fazia uma grande temporada, tá caindo muito de produção, tá? E o Torino, já é o oposto ali, a gente vai analisar isso aí direitinho e vamos contar com a ajuda, obviamente, dele, porque é sempre importante você se embasar para as suas apostas esportivas. Não faça por puro achismo. A Lazio tá em quarto, o Torino tá lá embaixo, a Lazio ganha. Não é bem assim. Então chama ele. Aplicativo do Game Arena, inclusive, tem o QR Code aqui, na tela, você aponta a câmera do seu celular e baixa de graça. E aí você vai ter estatísticas, classificação, últimos confrontos, tudo à disposição aí, na palma da sua mão. Fábio, mano, vamos dar uma olhadinha na classificação primeiro, né? Como eu já adiantei, Lazio que não é quarta, tá? É sexto. Sexto lugar, Lazio caiu muito. Era quarto, até pouco tempo. Exatamente. Eu acho que era até terceiro, né? Por um bom período ali, mas já caiu para sexto, 51 pontos, e vai enfrentar o Torino, que tá ali em 11º com 38. É uma diferença considerável, mas a gente vai ter que dar uma relativizada porque o momento é distinto das equipes, hein? Começando pela Lazio, né, que já não vence alguns jogos. 6 jogos, salvo engano, né? 3 jogos. 3 jogos, isso. 2 empates, uma derrota. Né? No campeonato italiano é que o momento dela é muito ruim, tá? É isso mesmo, nos últimos 6 jogos do campeonato italiano ele só tem uma vitória. Era essa a informação aí. Ele tá bem até na Liga Europa, né? Tá nas quartas de final, eliminou o Vitória Pilsen, mais no italiano 3 jogos, né? Vamos até subir aí, só para Bolonha. Foi goleado, 5-0, né? Um confronto direto ali por Liga dos Campeões. Aí só empatou com o Vitória Pilsen em casa, empatou com a Udinese em casa também, campeonato italiano. Venceu o Vitória Pilsen fora de casa no jogo de ida. Venceu o Milan, foi o único bom resultado, né? O último bom resultado aí. Perdeu da Inter de Milão por 2-0. Empatou com o Veneza. Empatou com o Veneza, time da zona de rebaixamento. Empatou com o Napoli aí até bom resultado. O que eu gostaria de destacar de negativo da Lazio, né? Sobre esse momento não ser muito bom. Sofre gol, né? Sofre muito gol. Sofreu gol nos últimos 6 jogos aí a Lazio, tá? E assim, a gente tá falando, tiveram alguns jogos difíceis, de fato, mas em casa contra a Udinese, em casa contra a Vitória Pilsen, tomar 5 no último jogo, enfim, caiu um pouquinho aí de produção a Lazio, né? Vinha muito sólida, vinha muito bem. Depois que tomou aquele 6-0 lá da Inter Milão, inclusive em casa, é o que a gente pode destacar também, a Lazio não foi bem, tá? Empatou com a Vitória Pilsen, empatou com o Udinese, empatou com o Napoli, aí vence o Monza, também se não ganhasse do Monza, pelo amor de Deus, perdeu pra Fiorentina. Nos últimos 5 jogos em casa, ela só ganhou 1. Então, E antes disso foi o 6-0, né, também que ela tomou também, enfim. Caiu um pouquinho aí, tá? O início de temporada foi bom, mas caiu bastante. E o Torino vive um momento interessante, viu, Fábio? 4 jogos aí sem saber o que é perder. É isso, né? Venceu o Empoli 1-0, empatou com o Parma fora, venceu o Monza fora, venceu o Milan, né? 2-1, foi um grande resultado aí recente. Aí perdeu do Bolonha, ok, né? Fora de casa, Bolonha, time ali de Liga dos Campeões, né? Jogou Liga dos Campeões. Bolonha meteu 5 na Lazio, e o Torino só tomou 3-2, né? Fez 2, né? Pois é, e aí a gente traz o contraponto lá do Napoli, da Lazio, né? Que vem de 6 jogos sofrendo gol. O Torino, ele vem de, acho que 11 jogos consecutivos marcando gol, se não me engano, né? 3, 6, 9, 10 jogos consecutivos marcando gol aí, o Torino. Então vive um bom momento a equipe visitante. Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, né? Porque a equipe da Lazio é favorita e até, Matheus Montenegro, com a odd discrepante, tá? Pelos momentos das equipes. É isso que me deixa com medo. Eu acho que lá, obviamente, a Lazio é favorita. Eu acho não, de fato é. Mas para confiar nesse momento da Lazio e também com esse bom momento que vive o Torino, né? Eu tenho meu pezinho atrás, tá? Oddzinho em 74. Se fosse um empate no aposta, aí beleza, mas a vitória seca, tenho meu pezinho atrás. E aí, por causa dessa discrepância de odds, a gente tem uma cotação 4,72 do Torino, acaba condicionando para uma aposta de valor, ao meu ver, a favor da equipe visitante, que é o gol do Torino pagando 1,60. Cara, é uma aposta muito boa.
Torino fez gol nos últimos 10 jogos que disputou, tá? Fez gols aí contra jogos difíceis, contra o Milan, meteu 2 no Bolonha fora de casa. Bolonha esse que meteu 5-0 na Lazio, na última rodada. E a Lazio vem de 6 jogos seguidos sofrendo gol. Então, mesmo fora de casa, eu gosto dessa aposta, tá? Quem quiser se arriscar um pouquinho a mais pra pegar um odd melhor, pode ir no ambas marcam. Mas, velho, ao meu ver que já tá bom demais. Como o momento do Torino é muito bom, o momento da Lazio é muito ruim, vai que seja 1-0 pro Torino. Então, como a odd já é boa aqui, pra mim não tem nem discussão, vamos aqui no golzinho do Torino, que já é uma Essa não é uma hot bet? Não. Surpreendi, viu? Eu prefiro Quero a ver outra. os seus argumentos pro próximo jogo, tá? Porque pra Vamos. mim essa aí foi boa, viu? É porque... Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora pro sim próximo. falar de Campeonato Brasileiro. Temos Bragantino e Ceará. Sim. Jogo que fecha a primeira rodada, segunda, 8 da noite, lá no Nabi Abichedi. Perfeito. Nabi Abichedi, que é o nome de estádio brasileiro, menos brasileiro que existe, né, velho? Isso, é. Pois é, confrontozinho aí interessante, né, velho? A gente tem um Vozão que faz um início de temporada muito bom, né? Um time que foi campeão estadual mais uma vez, batendo o seu rival, contra o Bragantino que não muito bem, né, Fábio? Passando essa confiança toda, não. Esperava-se mais do projeto Red Bull, talvez. Isso. Ano passado quase caía, né? Pois Se é. salvou na última rodada. Até foi bem em 2023, né? Até ficou no foi jogo Libertadores, né? Sim, sim. Muito bem. Vamos agora, jogou pré-Libertadores, né? Caiu pro Aí Botafogo. caiu pro campeão, né? Isso. Bom, Enfim. vamos pro aplicativo do Game Arena. Vamos lá trazer estatísticas, números, né? Começando pelo Bragantino, que vem mal, né? Vem mal aí. Isso aí é Jogou amistoso, contra o Cruzeiro, 1-1. O último jogo oficial, né, foi esse contra o São José, que é um time da 4ª divisão. E o Bragantino em casa só conseguiu avançar nos pênaltis. Pois é. Cara, ele na Copa do Brasil ele empatou os 2 jogos contra times de Série D, né? Isso. Contra o Souza dá pra relativizar um pouquinho mais, porque é difícil jogar fora de casa contra o Souza. Só empatou nos acréscimos. Empatou nos quase acréscimos, sendo tava perdendo de eliminado. 1-0. Pois é, então assim, são 3 jogos seguidos aí sem saber o que é vitória, levando gol nesses 3 jogos. Contra o Santos na semifinal do Paulista foi batido facilmente, né? O Santos venceu até tranquilo esse Tranquilo, jogo, tranquilo. sem nenhum risco. Pois aí é. teve vitória contra a Ponte Preta, Mirassol, aí deu uma crescida aí na reta final, né, da Sim. primeira fase do Paulistão, mas aí perdeu, por exemplo, Botafogo de Ribeirão Preto. Aí teve Cara, o que eu gostaria de destacar de negativo aqui do lado do Bragantino é que ele tomou gol em 6 dos últimos 8 jogos, tá? O sistema defensivo tá deixando aí, de fato, a desejar. Até contratou o Isidro Pita, que eu considero um bom centroavante, mas enfim, esperava-se um pouco mais, tá? A gente tá falando aí de um time que tomou 3-0 do Água Santa, que foi rebaixado no Campeonato Paulista. Enfim, esse é o Bragantino de 2025. Contra um Vozão que vem muito bem, né, Fábio, mano? até perdeu, né, do Bahia na Copa do Nordeste, né? É difícil. Mas foi um Ceará, Mesmo com- Ceará com um time misto, tá? O Ceará Bahia era misto, o Bahia é reserva. Sem Pedro Raul, por exemplo, né, seu principal jogador, foi poupado sim. desse confronto. Aí foi campeão cearense, né, contra o Fortaleza, venceu a ida 1-0, empatou a volta 1-1. Copa do Nordeste aí, boa vitória contra o Juazeirense, empate contra o Confiança na Copa do Brasil, conseguiu avançar nos pênaltis. E na semifinal do Cearense, bateu fácil o Maracanã, né? 3-0, 4-0, um time que faz gols em basicamente todos os jogos. E aí é onde eu vou trazer a estatística. Só não fez contra o Fábio. Náutico, né, eu acho. Pois é, a gente tá falando de um Ceará que só não fez gol em um jogo no ano, que foi contra o Náutico, fora de casa, lá no iniciozinho, segundo jogo oficial da temporada, né? E que só perdeu 2 jogos até aqui, fora contra o Náutico e fora contra o Bahia. Então assim, é um Vozão muito sólido, tá? Eu acho que o Vozão vai dar trabalho nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bragantino tem mais chances de cair do que o Ceará, tá? Inclusive, pelo menos fazendo uma análise inicial aí do Brasileiro. O Ceará precisa ser mais testado, mas... Cara, é porque o Ceará, é um time de massa, eu acho que o fator casa pesa muito mais a favor do Ceará. O time, no papel, eu acho que é até equivalente. Mas eu acho que o Ceará tem mais força aí pra se manter. Muito bem. Dito isto, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque as odds mostram um favoritismo do Bragantino. Que eu considero alto. Eu acho que é pra estar mais nivelado isso aqui, tá? Mas, por outro lado, se um time que a gente não confia tanto tem um favoritismo alto, significa que... Tem valor o do outro lado. time tem um valor, né? Pois é. E é isso, né? Que E aí onde a gente vai entrar no argumento, tá, Fábio Hermano? Porque o Bragantino não faz um início de ano muito bom. Como você disse, o último jogo oficial dele foi em casa contra o time da Série D e ele empatou em 1-1. Passou nos pênaltis na Copa do Brasil. É um time que já não vence há 3 jogos. Empatou com o Souza também lá na Copa do Brasil com um gol no último minuto. É um Bragantino que tomou 3-0 do rebaixado do Campeonato Paulista. Não passa muita confiança esse Bragantino, tá? Contra um Vozão que tem uma odd muito atrativa, ao meu ver tá desbalanceada essa odd. Um time que vem de título em cima do seu maior rival, chega empolgado e que só perdeu 2 vezes no ano. E que só não marcou gol em um jogo do ano. Então, a gente tem um golzinho do Vozão pagando 1,49, você pode até argumentar que a odd não é tão atrativa. Mas, meu irmão, eu acho muito difícil não sair um gol do Ceará aqui nesse jogo.
Por isso, Fábio, mano, essa é a minha hotbet aí, Boa. desta segunda-feira. Considero a melhor aposta que a gente pode fazer em relação a custo-benefício. E vamos pro stake dobrada, vamos com 100zão. Quem quiser uma odd maior, até pode esperar Ambas o marcam né? também. Então pode pegar o ambas marcam, né? Eventualmente. É. Eu não confio no Bragantino para ir no ambas marcam. Eu acho que é um risco. Eu prefiro ficar só no golzinho aí do Ceará. Muito bem, então o gol do Ceará contra o Bragantino, a nossa hotbet aí dessa edição do Bets do dia, segunda-feira, começando mais devagar, mais Tranquila. cautelosa, 2 joguinhos ali que a gente tem um conhecimento maior, e aí a gente vai começar a semana aí também, tem Libertadores na terça-feira, tá? Sim. Tem Tem Premier Sula. League, tem Copa do Rei, semifinal, jogos decisivos, enfim, muita coisa legal para não perder nada. Se inscreve aí, vai, dá essa moral pra gente, ativa o sininho para você ser avisado a cada novo conteúdo. E também, lembrando, jogue com responsabilidade. A aposta é o quê, Matheus? É entretenimento, não é investimento. Eu tô medo de confundir. Não É confunda. isto. Tamo junto. Tamo junto, valeu, até a próxima.